Pare um momento, porque se você continuar começando suas manhãs como sempre, continuará tendo os mesmos resultados de sempre: cansaço, desânimo, falta de foco. Então preste atenção, o seu dia não se transforma por sorte, ele se transforma por hábitos. E tudo começa pela manhã. Aqui não viemos falar de desculpas, viemos falar de ação, do que você pode controlar, de como, com decisões simples nas primeiras horas do dia, você pode conquistar clareza, energia, motivação e poder. Sim, poder. Aquele que você precisa para liderar sua vida sem depender do humor ou do que acontece ao seu redor. Se você está pronto para deixar para trás os despertares sem direção e transformar cada manhã no seu momento mais forte, fique. Este pode ser o começo de um novo você. Antes de começar este vídeo, te convido a escrever nos comentários, com toda a sua intenção e compromisso, esta frase: hoje escolho dominar minhas manhãs, sou estoico. Escreva agora, sem pensar demais. Porque quando você escreve algo com convicção, não apenas expressa, você planta. Essa frase ficará gravada no seu subconsciente e começará a te reprogramar por dentro. Cada letra é uma semente de disciplina, poder e clareza. Então escreva com fé, com força, e que essa declaração seja o início da sua transformação. Número 1. A chave está em como você começa cada manhã. A cada manhã, você tem em mãos uma das decisões mais importantes da sua vida: como vai começar o seu dia. E por mais simples que pareça, essa escolha muda tudo, porque a forma como você inicia sua manhã desencadeia um efeito dominó sobre os seus pensamentos, emoções e ações pelo resto do dia. Isso não é exagero, é ciência, e é confirmado por quem já aprendeu a dominar a própria vida com disciplina e propósito. Aquilo que você faz na primeira hora, antes que o mundo exija algo de você, define a diferença entre um dia caótico e um dia poderoso, entre reagir impulsivamente e agir com consciência. Sua mente, ao despertar, está mais receptiva, mais aberta, mais maleável. É como argila fresca esperando que você, e só você, decida em que forma quer moldá-la. Você vai preenchê-la com ruído, ansiedade, notificações e comparações alheias, ou vai plantar clareza, gratidão e direção? O primeiro pensamento que você escolhe tem o poder de ativar um estado emocional completo. E esse estado influencia diretamente suas decisões, sua maneira de falar, de trabalhar, de lidar com desafios e de tratar os outros. O poder de dominar sua manhã começa com uma escolha consciente: sair do piloto automático. Não pegar o celular assim que abre os olhos. Não levantar correndo sem saber nem para onde está indo, mas parar, respirar, ouvir o que vem de dentro. Esse espaço silencioso onde vive a sua voz verdadeira. É aí que começa a transformação, com um instante de quietude. Com uma intenção clara: quem eu quero ser hoje. A ciência já comprovou que pessoas que começam o dia com uma rotina estruturada têm níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, e níveis mais altos de motivação e satisfação pessoal. Não é coincidência. Práticas simples como escrever 3 coisas pelas quais você é grato, visualizar suas metas, beber água ou se alongar ao sol, têm um impacto direto na química do seu cérebro. Elas liberam dopamina, ocitocina e serotonina, hormônios que aumentam o foco, a confiança e o ânimo. Percebe? Você não precisa de grandes recursos, precisa de ordem e de vontade. Mas não se trata de lotar a manhã com tarefas. Trata-se de ter um pequeno ritual que seja só seu. Um momento que te lembre de que você está no comando da sua vida.
Pode ser meditar por 5 minutos, escrever suas prioridades, ouvir uma afirmação positiva, ou simplesmente caminhar em silêncio. Não importa o que seja, desde que seja feito com consciência. É essa consciência que molda o seu caráter, porque não há sucesso sem estrutura, e não há estrutura sem hábito, e todo hábito começa pela manhã. O estoicismo resume tudo em poucas palavras: quem domina o começo, domina o fim. A filosofia estoica sempre destacou a importância do controle interno e do foco no presente. Quando você começa o dia com intenção, se conecta com essa sabedoria prática que não depende do que acontece fora, mas da sua atitude interior. Não espere ter vontade para começar. Faça, e a vontade virá depois. A sua energia matinal não vem de fora, não depende do clima, do humor das outras pessoas ou do que aconteceu ontem. Ela nasce daquilo que você decide plantar no primeiro instante do dia, porque você não é suas emoções, não é seus pensamentos repetitivos. Você é a consciência que pode escolher o que fazer com tudo isso. E escolher como você começa o dia é o seu primeiro ato de poder. Então levante-se com propósito. Não deixe o mundo decidir como você vai se sentir. Não comece reagindo, comece criando. Que a sua manhã seja seu ritual de foco, força e fé. Porque se você domina a sua primeira hora, o resto do dia se curva diante de você. Número 2. Comece o seu dia buscando a bênção e a proteção de Deus. Quando você abre os olhos a cada manhã, está entrando em um campo de batalha invisível. Você não vê, mas o dia já chega com desafios, tentações, ataques espirituais, decisões difíceis e situações que estão fora do seu controle. E se você entra nesse campo sem proteção, sem cobertura espiritual, é como sair no meio de uma tempestade sem abrigo. Por isso, antes de olhar o celular, antes de pensar nas suas tarefas ou no que aconteceu ontem, a primeira coisa que você deve fazer é buscar a bênção e a proteção de Deus. Deus não se impõe, Ele espera ser convidado. E quando você, com humildade, entrega seu dia a Ele desde o primeiro momento, e está dizendo: Senhor, não quero caminhar sozinho. Não confio apenas na minha força. Guia-me, protege-me, mostra-me o teu favor hoje. Essa oração, mesmo que dure apenas 1 minuto, abre os céus ao seu favor. Cria um escudo espiritual ao seu redor. Dá clareza, direção e paz, porque quando Ele vai à sua frente, não há obstáculo que não possa ser vencido. Muitos vivem sobrecarregados, estressados, cheios de ansiedade pelo que pode acontecer. Mas esse peso não é seu. Ele vem do fato de começar o dia desconectado do Criador. A oração da manhã não é uma formalidade religiosa. É uma escolha de fé. É abrir espaço para Deus antes que qualquer outra coisa ocupe o seu coração. É dizer: não sei o que me espera hoje, mas sei que tu estás comigo, e isso é o suficiente. Seja simples. Não precisa de palavras complicadas. Fale com o coração. Agradeça pelo novo dia. Peça sabedoria para tomar boas decisões. Peça proteção para você e para quem ama. Peça bênção sobre tudo o que for fazer. Que suas palavras sejam sinceras, mesmo que sejam poucas. Deus não está à procura de discursos bonitos, mas de uma conexão verdadeira. E quando você faz isso a cada manhã, está cultivando um relacionamento firme com Ele. Não é só pedir coisas, é reconhecer que depende dele em tudo. E essa conexão se sente. Quando você sai de casa depois de orar, algo muda. Os problemas talvez ainda estejam lá, mas sua postura diante deles é diferente. Sua mente está mais clara, seu coração mais leve. Você não anda perdido, anda com propósito. Você não caminha sozinho, caminha acompanhado. Isso muda a maneira como você fala com os outros,
como responde aos conflitos, como toma decisões importantes. Porque quem ora primeiro, pensa melhor depois. Torne isso um hábito. Assim como você escova os dentes ou bebe água ao acordar, ore também, mesmo que por 2 minutos. E se puder, diga suas orações em voz alta. Isso fortalece sua fé. Isso te posiciona espiritualmente. Lembre-se, cada dia traz seus próprios desafios, como Jesus ensinou, mas também traz novas misericórdias, novas oportunidades. E a melhor maneira de acessá-las é buscá-las logo ao amanhecer, em comunhão com Deus. O estoicismo ensina: você não pode controlar o dia, mas pode controlar como se prepara para ele. A oração da manhã é essa preparação. É a sua âncora espiritual antes que o mundo tente te desequilibrar. Agora falo diretamente com você: não comece mais um dia sem fazer isso. Não se jogue no caos sem cobertura. Que o seu primeiro gesto de cada manhã seja levantar os olhos para o céu e conversar com aquele que te sustenta. Entregue seu dia a Deus antes de entregá-lo ao mundo. Você verá como a mente se clareia, como o medo desaparece, como a paz que excede todo o entendimento começa a te envolver. Faça isso com fé, com constância, com o coração aberto. E verá como a sua vida começa a mudar desde o nascer do sol. Porque não existe forma melhor de começar o dia do que com a bênção e a proteção de Deus. Número 3. O poder da natureza para refrescar a mente. Assim que você acordar, antes de se afundar no barulho do mundo, vá ao encontro da vida. Abra a janela. Vá até a varanda. Fique descalço sobre a terra, se puder. O número 3. O poder da natureza. Únimo. Fique ali, mesmo que seja por 5 minutos, e permita que a natureza faça a sua parte. Você não precisa de grandes paisagens ou de uma floresta para isso. Basta um pedaço de céu, uma brisa leve, um raio de sol atravessando as folhas. Esse gesto simples de estar presente diante do que é natural muda completamente a forma como seu dia começa, porque a natureza não é apenas um cenário bonito, é uma medicina silenciosa. Quando você se expõe ao ar livre logo de manhã, sua mente se limpa. Aqueles pensamentos repetitivos, a ansiedade antecipada, o cansaço mental acumulado, começam a se dissolver. Você sente o vento na pele e se lembra de que está vivo. Ouve os sons ao redor e algo dentro de você se acalma. Tudo parece mais claro, mais leve, mais real. É como se o mundo te oferecesse um momento de renovação gratuito, mas quase ninguém aceita. A ciência confirma isso. Estudos em neurociência comprovaram que apenas 10 minutos em contato com a natureza diminuem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O ritmo cardíaco se estabiliza, o foco melhora, as emoções se equilibram, mas mais do que isso, algo mais profundo acontece: você se reconecta com si mesmo. No silêncio do ambiente natural, a sua calma interior desperta, e isso logo ao amanhecer vale mais do que qualquer café forte. Faça isso sem dispositivos. Não leve o celular, não ouça música. Apenas você e o ambiente. Respire fundo. Olhe para o céu. Observe como as nuvens se movem, como as folhas brilham, como o dia desperta. Esse silêncio é sagrado. Ele te prepara mentalmente para o que está por vir. E se você transformar isso em um hábito, sua mente começará a precisar disso. Porque cada novo dia precisa de um começo limpo. E a natureza oferece exatamente isso: limpeza emocional, clareza mental, conexão espiritual. A maioria das pessoas começa o dia no meio do ruído, notificações, notícias, redes sociais. Absorvem o mundo artificial antes mesmo de olhar para o mundo real, e depois se sentem desorientadas, irritadas, desconectadas.
Isso não é coincidência. A falta de contato com o essencial gera confusão. Por isso, voltar todas as manhãs, nem que seja por instantes, ao que é natural, é uma maneira poderosa de se lembrar do que realmente importa, do simples, do que não muda, do que não julga, do que simplesmente é. Se você não tem jardim ou parque por perto, não tem problema. Abra uma janela, suba no terraço, vá até uma planta. A intenção é entrar em contato com o ritmo do mundo real, aquele que não grita, que não compete, que não tem pressa. A natureza não corre, mas tudo nela floresce. E ao observar isso com atenção, você aprende a confiar também no seu próprio processo, a não forçar, a respirar e continuar. A natureza ensina, se você souber escutar. O estoicismo resume isso com profundidade. A natureza não se apressa, e mesmo assim tudo se realiza. Estar em contato com ela é se alinhar com a ordem natural das coisas. É aceitar o que é, viver com presença, preparar-se por dentro para o que não se pode controlar. Então, se você busca clareza mental, se quer começar o dia sem peso, se deseja caminhar com calma e não com pressa, comece assim, diante do mundo natural, diante de si mesmo. Você não precisa de mais nada, porque nesse breve instante, você está exatamente onde precisa estar. E todo o resto virá depois, com mais direção, com mais serenidade, com mais força. Número 4. Planejar o dia para direcionar sua energia e evitar distrações. Antes que o dia comece a te puxar para todos os lados, pare, assuma o controle. Se você não definir para onde vai a sua energia, alguém ou algo fará isso por você. E esse alguém pode ser uma notificação, uma mensagem inesperada, uma crise que nem é sua ou um problema que poderia ter sido evitado com clareza. A forma mais poderosa de começar o dia não é correndo, é planejando. Tirar alguns minutos para decidir o que merece sua atenção, o que não merece, o que impulsiona seu propósito e o que é apenas ruído. O mundo foi feito para te distrair. Cada mensagem, cada e-mail, cada ligação, disputa a sua atenção, e se você não tem um plano claro, cai na armadilha. Passa o dia reagindo, em vez de avançar. Faz muito, mas não realiza o que realmente importa. E no fim do dia se pergunta por que está tão cansado e ao mesmo tempo tão insatisfeito. É porque sua energia foi gasta, mas não direcionada. E a direção vem da intenção. Planejar não é uma obrigação, é uma ferramenta de liberdade. Quando você dedica 10 minutos pela manhã para pensar nas suas verdadeiras prioridades, você se torna o líder do seu tempo. Não precisa anotar 20 tarefas. Basta ter clareza sobre 3, 4, no máximo 5 coisas que realmente farão seu dia valer a pena. Pergunte-se, se hoje eu só pudesse fazer 3 coisas, quais fariam a diferença? Essa pergunta já elimina o ruído. Não anote apenas tarefas. Pense também na energia com que deseja viver o dia. Você quer agir com paciência, com firmeza, com serenidade. Então escreva isso. Decida antes dos desafios chegarem, porque eles virão. Você não pode evitar os imprevistos, mas pode decidir de onde vai responder a eles. Planejar não é apenas organizar a agenda, é organizar seu estado mental, é se posicionar internamente antes que o mundo te empurre externamente. E não se esqueça de prever obstáculos. A maioria se frustra porque é pega de surpresa e se entrega. Mas se logo de manhã você se pergunta, o que pode me atrapalhar hoje? Como vou lidar com isso se acontecer? Então você já está um passo à frente. Nada te desarma quando você já esperava por aquilo. Essa é a diferença entre viver na defensiva ou viver com liderança.
Liderar o dia começa com essa reflexão antes da ação. A sensação de controle não vem quando tudo dá certo. Vem quando você sabe que fez sua parte, que não foi vítima do caos, mas que respondeu a ele a partir do seu centro. Aquela paz que você sente ao cumprir o que planejou não tem preço. Ela se transforma em motivação sustentada, não em picos de energia que evaporam em uma hora. Quando você planeja bem sua mente e foca, ela relaxa. Não precisa ficar lembrando de 1000 tarefas. Ela já sabe o que precisa ser feito, o que importa e em que ordem. E isso diminui a ansiedade. Porque a ansiedade, muitas vezes, nasce do descontrole, do não saber por onde começar, do medo de esquecer algo. Com um planejamento simples, você ganha presença, ganha clareza, ganha força. O estoicismo ensina: primeiro organize a si mesmo, depois o mundo se organizará. Essa organização começa com o planejamento. O estoico não entrega o dia ao acaso. Ele decide o que vai fazer e faz com firmeza, sem distrações. Então amanhã, antes de sair correndo, sente-se, respire, reflita, decida. O que é essencial hoje? O que vai me aproximar da vida que quero construir? Escreva, leia e vá atrás disso. Que nada nem ninguém roube o seu foco, porque um dia bem planejado não é apenas mais produtivo, é mais consciente, mais completo, mais seu. E isso muda tudo. Número 5. Fortaleça sua mente para encarar os desafios com otimismo. Todas as manhãs, ao despertar, você tem 2 caminhos diante de si. Um é começar o dia temendo tudo o que pode dar errado, antecipando problemas, carregando a ansiedade por tudo aquilo que está fora do seu controle. O outro é acordar com determinação, com uma atitude positiva que declara: estou preparado e aconteça o que acontecer, saberei lidar com isso. Essa diferença, que parece sutil, muda completamente a forma como você enfrenta o mundo. Porque a mentalidade não apenas interpreta a realidade, ela transforma a realidade. Ter uma mentalidade positiva não é fingir que os problemas não existem. É reconhecer que eles virão, mas escolher enfrentá-los com firmeza, sem vitimismo. É um treino diário para responder, não apenas reagir. Quando você visualiza seu dia com confiança e serenidade logo ao acordar, você está programando sua mente para a resiliência. Está construindo um escudo invisível que não impede os desafios de aparecerem, mas impede que eles te quebrem por dentro. Muita gente começa o dia acreditando que está à mercê do caos. E claro, se você acha que o mundo é uma ameaça constante, vai agir com medo, tensão e dúvida. Mas se, em vez disso, você se prepara emocional e mentalmente para o que vier, sem perder o otimismo, tudo muda. Seu jeito de falar muda, suas decisões se tornam mais firmes, seu ânimo permanece forte. A chave está na disposição interior, não nas circunstâncias exteriores. A ciência comprova isso. A psicologia cognitiva demonstrou que pessoas que treinam a mente para antecipar dificuldades com uma visão positiva, não ingênua, mas resiliente, têm mais desempenho, menos estresse e maior capacidade de resolver problemas sob pressão. Isso não é sorte, é preparo, é intenção. Imagine por um instante que, antes de sair de casa, você reserva 5 minutos para si. Visualiza possíveis obstáculos, um atraso, uma discussão, um erro, mas em vez de temê-los, você se pergunta: como posso responder com sabedoria? Essa prática simples, mas poderosa, muda seu estado mental. Você não está mais fugindo do desafio, está se antecipando a ele. E isso te fortalece. Tudo vira treino. Um atraso deixa de ser irritação e vira oportunidade de paciência. Uma crítica deixa de ser ofensa e vira espelho. Um erro deixa de ser fracasso e vira mestre.
O estoicismo ensina com clareza: não é o que acontece que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. Preparar-se para os desafios com uma atitude positiva é aplicar esse princípio na prática. É dizer ao mundo: pode vir o que for, eu estou pronto, não porque será fácil, mas porque decidi que nada vai me quebrar. E é aí que começa sua verdadeira liberdade interior. Porque quando você entende que seu poder está em como escolhe ver e enfrentar o que acontece, você deixa de ser refém dos resultados. Você se torna dono da sua resposta. E isso te transforma em alguém mais forte, mais calmo, mais centrado. Porque não se trata de esperar que tudo dê certo, se trata de decidir que você vai ficar bem, aconteça o que acontecer. Torne isso um ritual. A cada manhã, ao despertar, repita internamente: estou preparado. Tudo que vier será enfrentado com calma e aprendizado. Diga isso com intenção. Escreva, se for preciso, e quando você começar a viver com essa postura, verá como seu ambiente começa a refletir essa mudança. Porque o mundo trata melhor quem se trata bem desde o pensamento. Treine sua mente todos os dias para manter o controle, mesmo quando o mundo estiver fora de controle. Isso é verdadeira força. Isso é verdadeira liberdade. Número 6. Tomar um café da manhã saudável mantém os níveis de energia estáveis. O que você escolhe comer na primeira hora do dia tem um impacto direto na sua energia, no seu foco e no seu estado de espírito ao longo de toda a jornada. Muitas pessoas ainda acreditam que o café da manhã é uma refeição qualquer, ou pior, simplesmente o ignoram. Mas a verdade é que essa primeira refeição tem o poder de estabilizar ou desestabilizar todo o seu sistema físico e mental. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. E mais do que isso, trata-se de escolher alimentos que trabalhem a seu favor e não contra você. Quando você toma um café da manhã cheio de açúcares simples, como cereais industrializados, sucos artificiais, pão branco ou doces, seu corpo sofre um pico rápido de glicose. No início, parece que você ganhou um impulso de energia, mas esse pico desaba rapidamente. O que vem depois é uma queda brusca, que te deixa com cansaço, fome, irritação e dificuldade de concentração. Então você busca mais açúcar ou mais café, e entra em um ciclo que só desgasta ainda mais o seu corpo. Essa é uma das razões pelas quais muita gente se sente exausta antes mesmo do meio da manhã, mesmo tendo dormido bem. O que seu corpo realmente precisa é de um café da manhã que traga estabilidade, que o alimente sem provocar picos de insulina, que mantenha sua mente focada sem precisar de estímulos artificiais. Isso se conquista com alimentos de verdade, naturais, que combinem carboidratos complexos, proteínas, fibras e gorduras boas. Por exemplo, aveia cozida com frutas vermelhas, nozes e sementes, ovos mexidos com legumes salteados e abacate, um smoothie com proteína vegetal, leite de amêndoas, espinafre, banana e linhaça. Todas são opções simples, mas incrivelmente potentes. Quando você opta por esse tipo de café da manhã, tudo muda. Sua energia se mantém estável, sem os altos e baixos que te desconcentram. Sua mente fica mais clara, mais firme. Você desenvolve mais paciência para tarefas difíceis e mais tolerância aos imprevistos. Você está alimentando não apenas o corpo, mas também seu equilíbrio emocional. A ansiedade diminui, a sensação de controle aumenta, e isso se traduz em um dia mais produtivo e com uma postura mais positiva. Além disso, um bom café da manhã ajuda a evitar exageros alimentares mais tarde. Porque se seu corpo começa o dia recebendo o que realmente precisa, ele não vai te cobrar compensações às 10 ou às 3 da tarde. Você não vai sentir vontade de beliscar qualquer coisa, porque o sistema estará regulado. E com o tempo, isso melhora não só sua energia diária,
mas também sua saúde metabólica e seu bem-estar a longo prazo. Esse não é apenas um conselho nutricional, é uma ferramenta de disciplina, de autocontrole e de amor próprio. Porque quando você escolhe conscientemente o que coloca no prato logo pela manhã, está tomando uma decisão profunda: hoje eu me priorizo, hoje eu não me saboto, hoje eu me dou o que preciso, e não o que me dá prazer imediato. Essa decisão fortalece sua autoestima, te lembra que é você quem está no comando. E esse poder interno que se constrói no café da manhã ecoa em todas as outras escolhas do dia. O estoicismo resume assim: deves cuidar do corpo como instrumento da alma, mas sem transformá-lo no teu senhor. Alimentar-se com intenção é uma forma de cuidar do corpo para que ele sirva ao seu propósito, e não aos seus impulsos. Por isso, não comece o dia no automático. Não coma a primeira coisa que estiver à vista. Faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso vai me sustentar? Isso me aproxima da pessoa que quero ser hoje? Isso me dá energia verdadeira ou vai roubar minha força mais tarde? Que seu café da manhã seja uma escolha, não uma reação, uma afirmação de vida, não um hábito inconsciente. Tomar um café da manhã saudável não é apenas uma estratégia para ter mais disposição. É uma maneira de começar o dia com ordem, com clareza e com respeito por si mesmo. É construir, desde o mais básico, um dia em que você está no controle. Um dia onde você não vive por impulso, mas age com consciência. Um dia em que, antes mesmo de sair de casa, você já venceu a primeira batalha, a de decidir quem está no comando. E essa vitória, por menor que pareça, transforma sua vida desde dentro. Número 7. A respiração consciente como ferramenta para energizar o corpo e a mente. Antes de olhar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, antes mesmo de sair da cama, respire, mas não de forma automática. Respire com consciência, porque nesse gesto simples, que muitas vezes passa despercebido, está uma das ferramentas mais poderosas para energizar o corpo, focar a mente e começar o dia com controle. A respiração é a ponte silenciosa entre corpo e mente. Quando tudo está bem, você nem percebe que está respirando. Mas quando usada com intenção, ela se transforma em uma âncora, te centra, te desperta e te acalma ao mesmo tempo. Praticar a respiração consciente pela manhã não é moda, nem luxo, é um treinamento interior. E quando feito corretamente, desperta dentro de você algo que nem o café, nem a música, nem frases motivacionais conseguem ativar sua presença. Porque na respiração você está no agora, não no ontem, não no e se, apenas aqui, inteiro no instante. E isso tem um poder imenso. Comece sentado, com a coluna ereta. Feche os olhos, se puder. Inspire profundamente pelo nariz por 4 segundos. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca por 6, repita algumas vezes. Depois mude o ritmo. Experimente inspirar em 3 tempos e expirar em 3, dessa vez com um pouco mais de velocidade. Essa variação ativa seu sistema nervoso de forma saudável, despertando seu estado de alerta sem gerar estresse. O ideal é combinar respirações lentas com algumas rápidas, sempre com plena consciência do ar entrando e saindo. Com apenas 5 minutos disso, você já sente o corpo despertando por dentro. E o mais importante, sua mente clareia. Há dias em que acordamos com a cabeça cheia de preocupações. Mas se antes de agir, paramos para respirar, o que parecia caótico se organiza. O que parecia urgente perde força, porque você volta ao controle. Assume o comando a partir do seu ritmo interno. E isso influencia como você se move, como decide, como enfrenta o que vier pela frente. A respiração consciente também melhora sua concentração. É como afinar um instrumento antes de tocar.
Se sua mente está dispersa desde cedo, o dia todo vira uma luta. Mas se você respira com presença, seu foco se alinha. Você não está mais pulando de pensamento em pensamento. Você está aqui, atento, firme. E a partir daí, toma melhores decisões, reage com mais calma e lida melhor com o estresse. Além disso, a respiração energiza seu corpo. O oxigênio não para nos pulmões, ele chega aos músculos, ao cérebro, a cada célula que precisa despertar. E se você combinar esse exercício com um pouco de luz natural, melhor ainda. Seu corpo agradece. Seu humor muda. A fadiga matinal diminui. O peso desaparece e você começa o dia com uma energia natural, não forçada, não dependente de nenhum estímulo externo. E aqui está o ponto crucial: faça isso todos os dias. Não dependa do seu humor. Faça disso um hábito, um compromisso com você mesmo. Porque os benefícios não vêm apenas de uma vez, eles se acumulam. Cada vez que você respira com consciência, treina seu sistema para funcionar com calma, clareza e equilíbrio. E chega um momento em que essa energia serena se torna parte de quem você é. O estoicismo ensina: a alma se fortalece quando é disciplinada no invisível. Respirar é invisível, mas é ali que se treina o autocontrole. É ali que você aprende a não reagir no impulso. É ali que você se prepara para liderar o seu dia, em vez de ser arrastado por ele. Por isso, amanhã, ao acordar, não corra. Não comece de fora para dentro. Comece de dentro para fora. Sente-se, respire e assuma as rédeas da sua energia. Faça da respiração seu primeiro ato de poder, seu primeiro momento de vitória. Porque não existe maneira melhor de começar o dia do que lembrando que, enquanto você controla sua respiração, você controla sua mente. E quem controla a mente, controla a própria vida. Número 8. Perdoe a si mesmo e aos outros para se libertar do passado. Existem coisas que você ainda carrega e que já não fazem mais sentido. Palavras que te feriram, erros que você cometeu, decisões que doeram ou momentos que não saíram como esperava. E mesmo assim, você continua preso. Não porque o passado ainda tenha poder sobre você, mas porque você ainda não soltou. E se você não solta, você não avança. Essa é a verdade. O que você não perdoa continua te perseguindo. E muitas vezes, não se trata apenas de perdoar os outros. Trata-se de se perdoar. De olhar para a sua história sem ódio, sem julgamento, sem vergonha e com a decisão firme de recomeçar. Quando você não perdoa, vive preso em uma cena que já passou. Seu corpo está aqui, mas sua mente permanece lá, revivendo, justificando, cobrando. E toda essa energia mental, emocional e espiritual estagna. Ela rouba sua clareza, esgota sua energia, amarga sua alma. E o pior, não muda nada. Agarrar-se ao rancor ou à culpa não conserta o passado. Apenas sabota o seu presente. Perdoar não é fraqueza. Não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que foi certo. É reconhecer que você merece paz. Que não dá para construir algo novo com as mãos presas ao ressentimento. Perdoar é uma escolha de libertação. É soltar a história para que ela não te defina mais. É parar de dar poder àquilo que te machucou. Porque enquanto você seguir esperando por um pedido de desculpas que talvez nunca venha, ou se punindo por algo que não pode mais mudar, estará se sabotando em silêncio. Faça esse exercício, sente-se e feche os olhos. Pense em alguém que te feriu. Talvez tenha feito de propósito, talvez não. Talvez tenha pedido perdão, talvez nunca tenha dito nada. Ainda assim, diga: eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço ser livre. E então olhe para si mesmo. Reviva aquela parte sua que errou, que falhou, que não soube agir melhor. E diga: eu me perdoo. Não quero mais viver preso ao castigo.
Isso não apaga o que aconteceu, mas devolve o controle a você. Porque agora é você quem decide o que fica e o que vai embora. A vida muda quando você entende que o passado não precisa se repetir, a não ser que você continue alimentando ele. Cada dia é uma página em branco, mas não dá para escrever algo novo se você insiste em reler sempre a mesma linha. Perdoar é virar o capítulo. É parar de olhar para trás e começar a construir o que está à frente. É uma forma de respeito por si mesmo. É amor traduzido em ação. Amor pela sua própria paz. E isso não acontece de uma vez. Às vezes, o perdão vem em camadas. Às vezes você decide perdoar hoje, mas precisa reafirmar essa escolha amanhã. O importante é escolher, não desistir. Não se acostumar a viver com essa bagagem emocional como se ela fosse parte de quem você é. Ela não é. A raiva constante não é sua identidade. A culpa não é sua casa. A dor não é seu destino. São emoções legítimas sim, mas não permanentes. Você pode soltá-las, pode transformá-las. O estoicismo ensina, não carregue mais dor do que a que já aconteceu. O sábio aceita o que foi, aprende com isso e segue em frente. Porque entende que seu poder está no agora, no que escolhe fazer com o que passou. E se você escolhe perdoar, escolhe curar, e se escolhe curar, escolhe caminhar com menos peso, com mais paz. Então hoje, dê esse presente a si mesmo. Libere-se, perdoe o que fizeram com você, e perdoe o que você mesmo fez. Comece a partir daí, sem peso, sem máscaras, com clareza, com leveza. Porque há muito por viver, e você merece viver isso com a alma em paz. Ninguém pode apagar seu passado, mas você pode decidir qual espaço ele ocupa. Não deixe que ele tome mais do que o necessário. Não permita que ele defina quem você é. Perdoe e siga, porque a verdadeira liberdade começa quando você para de lutar com aquilo que já não pode mudar. Número 9. Pratique o I-5 diante do espelho para fortalecer sua autoconfiança. Existe um momento todas as manhãs que parece insignificante, mas que pode transformar completamente a forma como você se sente consigo mesmo ao longo do dia. Logo depois de escovar os dentes, olhe-se no espelho. Mas não para se criticar, nem para julgar o que você não gosta, nem para se lembrar das tarefas com ansiedade. Olhe para se reconhecer. E nesse contato visual com seu próprio reflexo, sorria e dê um high-five para si mesmo. Sim, literalmente. Levante a mão e bata nela contra a do seu reflexo. Porque não é o gesto em si que importa, e sim o que ele comunica à sua mente, o que ativa no seu sistema, o que começa a se reconstruir dentro de você. Estamos tão acostumados a sermos duros conosco que esquecemos de celebrar o simples fato de ainda estarmos aqui, de ainda estarmos tentando, de não termos desistido. E quando você faz esse pequeno ato simbólico diante do espelho, está dizendo para si mesmo: estou com você. Não importa o que venha hoje, pode contar comigo. É um gesto de aliança interior, de apoio próprio, de respeito e confiança em quem você é. Pode parecer estranho no começo, até meio bobo. Mas a ciência comprova, estudos em neurociência mostram que esse tipo de ritual visual e sinestésico, ou seja, que envolve movimento e percepção, ativa áreas do cérebro ligadas à autoestima, à motivação e à resiliência. E se você repetir esse gesto todos os dias, sua mente começará a associá-lo com reforço positivo, com foco, com força. O que esse hábito faz é simples, mas profundo: substitui o diálogo interno negativo por um mais saudável. Em vez de começar o dia com críticas internas, dúvidas ou autossabotagem, você começa com afirmação, presença e ânimo. Você não espera que os outros reconheçam seu valor, você mesmo o reconhece. Você não se pune pelo que deixou de fazer ontem.
Você se compromete com o que vai construir hoje. E isso muda completamente a sua energia. E não precisa de discursos longos. Não se trata de falar por 10 minutos diante do espelho. Trata-se de olhar para quem está ali, você de verdade, e dizer com um sorriso: hoje vamos juntos. Eu acredito em você. Hoje você pode. Esse pequeno ato tem um impacto muito maior do que parece, porque começa a instalar no seu sistema uma nova forma de se ver, de se tratar, de se fortalecer. E quando muda a forma como você se trata, muda também a forma como age. Transforme isso em um ritual sagrado. Todos os dias. Logo após escovar os dentes. Não importa se você está com pressa, com sono ou cercado de barulho. Esse gesto leva 2 segundos, mas tem o poder de reprogramar crenças limitantes que te acompanharam por anos. Porque cada vez que você faz isso, reforça a mensagem de que você é o seu primeiro apoio, que você é seu próprio time, que o seu valor não depende do que conquista, mas de como decide se enxergar. O estoicismo resume isso com clareza: não espere a aprovação dos outros. Seja você quem se aprova a cada dia. E é exatamente isso que você faz com esse gesto. Você não está esperando a vida dizer que está pronto, você mesmo está se autorizando. Está treinando sua mente para confiar em si antes que o mundo te desafie. E você nem imagina o poder de começar o dia com esse tipo de energia. Você se torna mais resiliente, mais criativo, mais centrado. As críticas não te desmontam, os erros não te definem, porque você já firmou, logo cedo, um pacto consigo mesmo: confiar, seguir, resistir. Então amanhã, quando lavar o rosto e olhar para esse rosto ainda sonolento no espelho, lembre-se: ali está alguém que já enfrentou muito e ainda está de pé, e que merece seu próprio aplauso, mesmo que seja com a palma da mão no espelho. Dê um high five. Sorria. E comece o dia como quem já venceu a primeira batalha, a de acreditar em si mesmo. Número 10. Arrumar a cama estimula disciplina e produtividade desde o início do dia. Quando você abre os olhos pela manhã, tem 2 escolhas: levantar-se e deixar que o dia te arraste, ou assumir o controle desde o primeiro minuto. E por mais simples que pareça, tudo começa com uma ação pequena, cotidiana, mas profundamente poderosa: arrumar a cama. Sim, esse hábito que tantos ignoram, que alguns consideram perda de tempo, pode ser a chave para cultivar disciplina, foco e uma mentalidade produtiva que se expande para todo o resto do dia. Porque não se trata da cama em si. Trata-se de você. Da sua capacidade de organizar o externo como reflexo da sua ordem interior. Arrumar a cama não é uma obrigação doméstica. É um compromisso pessoal. É dizer ao mundo e a si mesmo: hoje eu começo com estrutura. É iniciar com uma pequena vitória. E essa vitória inicial define o tom das decisões seguintes. Porque se você arruma a cama, é mais provável que também beba água, se alimente melhor, chegue no horário e cumpra o que prometeu. Não por perfeição, mas por efeito dominó. O cérebro ama coerência. Quando você completa uma tarefa, por menor que seja, libera dopamina. E essa pequena dose de recompensa te impulsiona a continuar. Te move à ação em vez da procrastinação. Além disso, arrumar a cama treina sua mente para fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E essa é a essência da disciplina. Qualquer um age quando está motivado. Mas só os comprometidos agem mesmo sem inspiração. Esse treino começa no simples, nas pequenas tarefas. Porque se você não consegue liderar a si mesmo no básico, como fará nos grandes desafios? Se não consegue dominar o início do dia, como vai dominar metas maiores? Há uma razão pela qual líderes militares como o almirante William A. J. McRaven transformaram esse hábito em símbolo de grandeza pessoal.
Em seu famoso discurso, ele afirmou com clareza: se quiser mudar o mundo, comece arrumando sua cama, porque esse gesto carrega algo muito maior. Reflete sua escolha de começar com ordem em meio ao caos. Sua decisão de assumir responsabilidade pelo espaço que ocupa, de tomar as rédeas mesmo quando ninguém está olhando. Esse hábito, embora pareça insignificante, gera uma sensação imediata de conquista. E essa conquista te acompanha durante o dia. Lembra você de que é capaz de realizar, de que pode criar ordem onde há bagunça, de que é você quem define como a sua história começa hoje. Porque cada dia é isso, uma nova história. E a maneira como você escreve o primeiro parágrafo influencia todo o restante. E não se trata de fazer isso por perfeccionismo, nem de transformar em obsessão. É sobre fazer com consciência. Dedicar 2 minutos com presença. Colocar os lençóis no lugar como um ritual. Não para agradar ninguém, mas para honrar a si mesmo. Para provar que você é capaz de gerar ordem externa. E com isso, convidar o equilíbrio interno. O estoicismo ensina: a disciplina nas pequenas coisas forja o caráter nas grandes. E arrumar sua cama é exatamente isso, um pequeno gesto que fortalece sua identidade. Não espere pela motivação cair do céu. Crie motivação por meio da ação. E que essa ação comece no instante em que seus pés tocarem o chão pela manhã. Faça isso todos os dias, sem desculpas. Até nos fins de semana, mesmo que ninguém vá entrar no seu quarto, porque você não faz isso pela cama. Você faz pela versão de si mesmo que está construindo. E cada vez que o fizer, você se lembrará: é você quem tem o poder de começar com firmeza, com ordem, com intenção. Porque se você arruma sua cama, você já venceu algo. E quando alguém começa o dia vencendo, fica mais difícil que qualquer coisa o detenha. Então amanhã, quando o despertador tocar, não comece no impulso. Comece por você. Comece organizando o seu espaço. Comece criando vitória. Porque nesse gesto simples, você está treinando o guerreiro que vai conquistar tudo o que vier depois. Número 11. Consumir água com um pouco de sal marinho para melhorar a hidratação e o desempenho neuronal. Sua mente fica mais clara quando seu estômago está vazio. E isso não é um mito, nem moda. É ciência, é biologia e também é disciplina. Praticar o jejum matinal não traz apenas benefícios físicos. Torna-se uma ferramenta poderosa para potencializar o foco, aumentar a capacidade de aprendizado e manter sua energia mental no máximo durante as primeiras horas do dia. Porque quando você não come imediatamente após acordar, seu corpo não entra em modo digestão, entra em modo desempenho. E é nesse estado que você cresce, aprende e produz com mais intensidade. O jejum matinal estimula a liberação de epinefrina, também conhecida como adrenalina, uma substância que eleva seus níveis de atenção, refina seu foco e melhora sua memória. Você não precisa de mais café, precisa de menos interrupções metabólicas. Enquanto muitos começam o dia sobrecarregando o corpo com pães, cereais e açúcar, você pode começar a partir da clareza. A partir da tranquilidade interna de não estar dependente da próxima refeição. É como silenciar o ruído de fundo do seu sistema. E não se trata de passar fome. Trata-se de escolher, conscientemente, adiar a primeira refeição do dia, não por castigo, mas por performance. O ideal é esperar até às 11 da manhã ou até o meio-dia. Nesse intervalo, hidrate-se bem, com água, chás ou até café sem açúcar, se você tolerar, e movimente-se. Uma caminhada leve, alguns alongamentos, uma rotina suave de exercícios. Essa combinação de hidratação e movimento leve ativa seu cérebro sem necessidade de comida, mantendo seu estado mental alerta, afiado e produtivo.
Você vai perceber que nas primeiras horas do dia em jejum, sua produtividade aumenta. Sua mente funciona mais rápido. As ideias fluem com naturalidade. Suas decisões são mais lúcidas. A ansiedade diminui porque você não está mais preso ao que vou comer agora. Já estou com fome, preciso preparar algo. Seu foco se liberta. Você se concentra no que realmente importa. E esse estado, com a prática, se torna natural. Além disso, o jejum matinal fortalece seu autocontrole. Não comer por impulso te lembra de que quem manda é você, não o seu estômago. Você aprende a tolerar o vazio sem entrar em desespero. E nesse processo, você ganha poder, poder sobre suas emoções, seus hábitos, sua mente. A fome deixa de dominar. Você a observa, a atravessa e decide quando agir. Esse é um exercício de disciplina que se estende para todas as áreas da sua vida. Mas é importante compreender que o jejum não é para todos e não deve ser feito de forma extrema. Se você tem alguma condição médica, consulte um profissional antes. Mas se você está saudável, esse hábito pode transformar completamente suas manhãs. E lembre-se, quando for quebrar o jejum, faça isso com alimentos de verdade. Coma proteínas, fibras, gorduras boas. Não use o jejum como desculpa para depois comer qualquer coisa. Faça parte de um sistema de cuidado consciente. O estoicismo nos lembra: domina teus desejos e dominarás o mundo. O jejum não é só sobre comida, é sobre desejo. É sobre dizer não agora para poder dizer sim com consciência depois. É lembrar que o corpo serve à mente, não o contrário. Que é possível sentir fome e ainda assim manter o controle. Que é possível sentir desconforto sem desistir. E que sua capacidade de crescer, aprender e liderar não depende do que entra no prato, mas de como você treina sua mente. Então amanhã, em vez de correr para preparar o café da manhã, pare, respire. Beba sua água com uma pitada de sal marinho, um gesto simples que melhora a absorção dos minerais e ativa os sistemas do corpo. Movimente-se. Sente-se em silêncio. Aproveite esse estado de foco puro que só o jejum matinal pode oferecer. E quando chegar o momento de comer, você fará isso com consciência, não por impulso, com controle, não por urgência. Porque você não está reagindo ao dia, está liderando ele. E isso, no corpo, na mente e no caráter, se percebe em tudo. Número 12. Escolher a si mesma todos os dias. Todas as manhãs, antes de atender os outros, antes de corresponder às expectativas, antes de responder qualquer mensagem, faça uma pausa e escolha a si mesma. Não por egoísmo, mas por dignidade. Porque ninguém pode te oferecer aquilo que você mesma não se dá. Ninguém pode te sustentar se você não estiver disposta a se sustentar primeiro. Escolher-se não é uma frase bonita de autoajuda, é uma prática diária. É olhar-se no espelho com respeito, com intenção, com compromisso. É dizer: hoje eu não me abandono. Hoje eu estou comigo. Não se trata de sentir-se forte todos os dias. Ninguém está forte o tempo todo. Mas você pode escolher agir com força mesmo quando não sente. Pode escolher se cuidar mesmo cansada. Pode escolher se falar com amor quando a crítica interna quiser dominar. Isso é se escolher. Não esperar que tudo esteja perfeito para se mover. É se mover mesmo com medo, com dúvida, com dor. Porque você merece continuar, mesmo que em passos pequenos. Porque isso também é coragem. Escolher-se significa colocar seu bem-estar como prioridade, sem culpa. Você não pode ser tudo para todos e nada para si. Se você se esvazia, o que tem para oferecer? Escolher-se é se levar a sério. É ouvir suas emoções. É respeitar seus limites. É se perdoar quando tropeça e se encorajar quando para.
É lembrar que a relação mais longa da sua vida é com você mesma. E se você não a cuida, ninguém vai fazer isso por você. Faça isso todos os dias. Não uma vez por mês. Não só quando estiver em pedaços. Todas as manhãs. Renove esse pacto consigo mesma como se você fosse sua melhor amiga, sua mentora, sua guia. Levante e diga: hoje eu estou comigo. Hoje não me deixo sozinha. Hoje eu me protejo, me escuto, me impulso. E quando a vida te testar, porque vai, você se lembrará de que já escolheu ficar do seu lado. E isso te dará força. A mulher que se escolhe todos os dias não é a que nunca cai. É a que levanta e continua. A que segue apostando em si mesma mesmo quando ninguém vê. A que não precisa da aprovação de todos, porque já se aprovou. E isso não é sobre perfeição. É sobre compaixão. É sobre ser honesta com o que sente, mas firme com o que decide. Porque cada vez que você se escolhe, reafirma sua identidade. Reafirma que você importa. Que você merece o seu próprio cuidado. E haverá dias em que você não vai ter vontade. Dias em que a sua mente vai te sabotar, em que seu corpo vai pesar, em que suas emoções vão parecer demais. E justamente nesses dias, escolha-se com mais força. Fale consigo com mais gentileza. Não se critique por não render, abrace-se por estar tentando. Não se compare com a de ontem, reconheça a de hoje. Aquela que ainda está aqui, lutando para se sustentar. Porque isso vale, isso constrói. O estoicismo ensina com clareza: seja exigente consigo, mas também justo. Escolher-se não é cobrar perfeição. É praticar a constância com compaixão. É aprender a ser o seu refúgio e não seu castigo. Seu incentivo e não seu juiz. E a partir daí, construir uma vida mais alinhada com quem você é. Uma vida onde suas decisões refletem seu valor. Onde você não se vende por aprovação. Onde não se apaga por medo. Onde não se esquece tentando cuidar de todos, menos de si. Que seu primeiro pensamento, todas as manhãs, seja um lembrete: você importa. Seu bem-estar importa. Sua voz, seu espaço, seu descanso, seu crescimento. Não se deixe para depois. Não se trate como uma opção. Você é prioridade. Haja como tal. Vista-se como tal. Cuide-se como tal. Porque quando uma mulher se escolhe todos os dias, ela começa a viver de um lugar mais forte, mais íntegro, mais verdadeiro. E é aí, nessa escolha diária, que a vida muda. Não de repente, mas na raiz. Porque você passa a tomar decisões mais conscientes. A se cercar de pessoas que também te escolhem com respeito. A soltar o que não te alimenta. A dizer não sem culpa. E a dizer sim a si mesma com convicção. Então amanhã, e em todas as manhãs que virão, não se pergunte se está pronta. Pergunte apenas: estou disposta a me escolher, mais uma vez hoje? E se a resposta for sim, mesmo que entre suspiros, você já está no caminho certo. Porque ninguém que se escolhe todos os dias permanece onde não pertence. Número 13. A visão de futuro como motivação. Toda vez que você se sentir perdido, sem energia ou com vontade de desistir, pare. Feche os olhos e visualize quem você quer se tornar. Não apenas o que você quer ter, mas quem deseja ser. Que tipo de vida quer construir? Quais valores quer refletir? Qual versão sua vale o esforço diário? Porque quando você tem uma visão clara de futuro, essa imagem se transforma em motor, em guia silenciosa, em impulso diário para continuar mesmo nos dias em que a motivação desaparece. Você não precisa ter todos os detalhes definidos. Não se trata de um plano perfeito. Basta uma imagem poderosa, honesta, que represente algo maior do que a sua rotina atual. É essa imagem que você precisa manter viva, porque é muito fácil se perder no agora, nas urgências, nas distrações,
nos problemas do dia. Mas quando você sabe aonde está indo, tudo muda de sentido. Você deixa de sobreviver para começar a construir, e isso transforma tudo. Cada dia traz consigo distrações, conversas vazias, tarefas urgentes, tentações de desistir. E se você não tiver uma visão sólida, vai ser arrastado, vai viver por impulso, vai apenas reagir sem criar. É por isso que você precisa lembrar todas as manhãs o que está construindo, o que está cultivando. E principalmente porque vale a pena continuar mesmo sem vontade. Visualize seu futuro com responsabilidade. Não apenas com desejo, mas com intenção. Imagine o que quer conquistar, mas também pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu preciso ser para chegar lá? Quais hábitos preciso cultivar? Que limites devo impor? Do que estou disposto a abrir mão? Porque a visão não se alcança com sonhos, se alcança com ação. E as ações nascem do que você faz hoje, do que você escolhe fazer quando ninguém está olhando. Separe alguns minutos todas as manhãs para se reconectar com essa visão, em silêncio, com um caderno ou olhando no espelho. Lembre-se de que cada escolha de hoje te aproxima ou te afasta da pessoa que você quer ser. Se hoje você age com clareza, estará mais perto amanhã. Se hoje você se rende à preguiça, saberá que está se distanciando. Esse nível de consciência é o que separa quem realiza de quem apenas sonha. Essa visão também te ensina paciência, porque quando você entende que está num processo, que sua meta é de longo prazo, você para de exigir resultados imediatos. Você para de se frustrar por não ver mudanças em uma semana. Você entende que está plantando. E quem planta com fé não desiste na primeira seca. Sua visão te sustenta. Ela te lembra que o que você faz hoje, por menor que pareça, será multiplicado pelo tempo. Viver sem visão é viver sem direção. É acordar por inércia, fazer por obrigação, terminar o dia com a sensação de que nada mudou. Mas quando você tem um propósito claro, quando se projeta para um futuro que te inspira, cada dia passa a ter significado. Até os dias difíceis, até os dias silenciosos. Porque você sabe que está indo em frente, mesmo que não pareça. O estoicismo resume com firmeza: quando o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe é favorável. A visão de futuro é esse porto. Não apenas para você chegar, mas para não se distrair com o que não importa. Para ter critério. Para escolher melhor. Para proteger seu tempo e sua energia. Então hoje, antes que o dia te leve no automático, pare. Visualize. Lembre-se. Reconecte-se com aquilo que você sonha. E pergunte-se: qual ação posso fazer hoje que me aproxima, mesmo que um pouco, desse futuro. Não importa se for mínima. Faça. Faça com intenção. Faça com respeito pela pessoa que você está se tornando. Porque você não está aqui para repetir o ontem. Está aqui para criar algo melhor. E tudo começa quando você enxerga, com clareza, aonde quer chegar. Número 14. Manter a ordem e a limpeza no lar para criar um ambiente harmonioso. Sua casa reflete sua mente. O caos exterior quase sempre revela o caos interior. E isso não é coincidência quando os espaços estão bagunçados, sujos, cheios de coisas que você não usa mais. Sua mente também se torna mais pesada, mais confusa, mais reativa. Por outro lado, quando você limpa, organiza, remove o que não serve mais, está fazendo muito mais do que mover objetos. Está reorganizando sua energia. Está criando um ambiente que sustenta sua calma, seu foco e seu equilíbrio emocional. Manter a casa em ordem não é apenas uma questão estética. É saúde mental, é energia vital, é uma forma de respeito por você mesmo e por quem divide o espaço com você. Pense, por exemplo, na cozinha.
como é entrar para cozinhar em um lugar limpo, arejado, com os utensílios no lugar e a geladeira sem restos estragados. É leve. É possível. Dá vontade de cuidar da alimentação, de viver com atenção. Agora imagine o contrário: louça suja, comida esquecida, gordura acumulada, bagunça visual. Isso não só bloqueia sua produtividade, como também envenena seu humor. Por isso, limpar a casa é muito mais do que uma obrigação. É uma prática espiritual. É uma declaração silenciosa. Aqui se respira respeito. Aqui se cultiva harmonia. Aqui se cuida do que importa. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa fazer um pouco todos os dias. O mínimo necessário para impedir que a desordem cresça como uma sombra que te suga. Comece pelo essencial, a cozinha. Depois de comer, lave os utensílios. Não adia. Essa ação simples tem um impacto enorme. Você deixa o espaço pronto para o próximo uso. Não se prende ao que já passou. Não deixe acumular sujeira que amanhã te sobrecarregará. Toda vez que você limpa logo após usar, está treinando sua mente para a responsabilidade, para a presença, para o autocuidado. Faça o mesmo com a geladeira. Uma vez por semana, abra e revise o que ainda está bom, o que venceu, o que pode ser aproveitado antes que estrague. Essa limpeza não só libera espaço físico, também remove energia parada. Cada coisa velha que vai embora, cada pote vazio que você descarta, é um recado para sua mente: aqui não guardamos o que não serve. Aqui abrimos espaço para o novo, para o que nutre, para o que tem valor. E não faça isso com reclamação. Faça com propósito. Coloque uma música. Respire fundo enquanto limpa. Faça como se estivesse limpando seu interior, porque em parte, é isso mesmo. Seu ambiente molda seu estado mental. Um espaço limpo favorece pensamentos mais claros, decisões mais firmes, emoções mais equilibradas. Não é mágica, é conexão. O estoicismo nos lembra que a virtude está também nas pequenas ações do dia a dia. Cuidar da casa, organizar a cozinha, colocar as coisas no lugar. Tudo isso são atos de virtude, de domínio próprio. Não porque alguém está olhando, mas porque você escolhe viver com coerência. Porque você entende que não há grandeza sem ordem, nem clareza sem limpeza. Que seu ambiente é o primeiro templo que você deve cuidar se quiser ter verdadeira paz. Quando você transforma a limpeza em um hábito, não ganha apenas tempo, ganha energia. Você não está mais reagindo ao caos, está prevenindo ele. Você não está mais fugindo da bagunça, está construindo harmonia. E isso é sentido, por você e pelos que te cercam. Porque uma casa limpa é uma casa que respira calma, que acolhe, que protege a saúde física e emocional dos que habitam ali. Então faça disso parte da sua rotina diária, não como um peso, mas como um gesto de cuidado. Dedique alguns minutos ao acordar ou antes de dormir para colocar aquele canto em ordem, dobrar aquela roupa, limpar aquela superfície. Faça como quem planta paz a cada movimento, porque é exatamente isso que você está fazendo. Não subestime o poder de um ambiente organizado. Ele te sustenta quando você está cansado, te inspira quando tudo parece confuso, te acalma quando o mundo lá fora está em colapso. E tudo começa por você, pela sua decisão de não ignorar o estado do seu espaço, de transformá-lo, de purificá-lo. Porque no fim das contas, quando você limpa o que está fora, também está limpando o que está dentro. Número 15. A sincronização com a luz solar e o ritmo circadiano. A primeira coisa que você deveria fazer ao acordar não é olhar o celular, nem pensar nas tarefas do dia, nem abrir o e-mail. A primeira coisa é buscar a luz. Sair ao ar livre, abrir a janela, permitir que o sol toque sua pele e principalmente seus olhos. Porque esse gesto simples,
Se expor à luz natural na primeira hora do dia ativa uma das funções mais importantes do seu corpo, o relógio biológico. Ele se alinha, se reinicia, se sincroniza com o ritmo natural da vida. E quando isso acontece, tudo muda. Você tem mais energia, mais clareza mental e à noite dorme profundamente. Isso não é espiritualidade moderna nem pseudociência. É biologia, é neurociência. O seu corpo funciona através dos ritmos circadianos, um sistema interno que regula quando você deve estar desperto, alerta, concentrado e quando deve descansar, relaxar e dormir. Mas esse relógio precisa de sinais claros para funcionar bem. E o mais poderoso de todos é a luz do sol, especialmente a luz azul natural das primeiras horas da manhã. Essa luz diz ao seu cérebro: é dia, é hora de ativar-se. E em resposta, seu sistema começa a produzir os hormônios certos para manter você acordado, motivado e em sintonia com o mundo. E o melhor de tudo é que não precisa de horas de exposição. Bastam de 5 a 15 minutos de luz solar direta logo cedo. De preferência sem óculos escuros, sem vidro no meio. Caminhe um pouco na rua. Sente-se na varanda. Leve seu pet para fora. Respire fundo. Olhe para o horizonte. Não é para encarar o sol, mas para permitir que sua retina capte essa luz que desperta seu sistema nervoso. Se você fizer isso todos os dias, seu corpo vai te agradecer. Você vai perceber na sua energia. Aquele cansaço inexplicável das manhãs vai desaparecer. Sua mente vai clarear mais rápido. Você vai se concentrar com mais facilidade. E à noite, não vai precisar lutar contra a insônia. Seu corpo já vai saber que é hora de desligar, porque o ciclo estará completo, despertar com energia, adormecer com tranquilidade. Simples assim, poderoso assim. E aqui está o detalhe crucial. Se você ignora esse processo e se expõe primeiro à luz artificial do celular, das telas ou de lâmpadas frias, seu relógio biológico se confunde. Ele pensa que ainda é noite ou que o dia ainda não começou. Isso atrasa todos os processos naturais do seu corpo. Você não produz cortisol na quantidade certa para despertar, nem melatonina na hora certa para dormir. Por isso tantas pessoas sofrem de insônia, fadiga crônica, desânimo, estão fora do ritmo da luz. Estão desconectadas. E não é culpa sua. O mundo moderno nos afastou dessa sabedoria natural. Mas você pode recuperar isso. Pode voltar a viver em sintonia com a luz do sol, com o nascer do dia, com o fluxo real da energia da vida. Basta escolher. Fazer disso um hábito. Priorizar esses primeiros minutos de contato com a luz como se fossem uma vitamina invisível. Porque de fato, o estoicismo nos ensina, viver em harmonia com a natureza é viver em harmonia consigo mesmo. E nada é mais natural do que o ciclo solar. Quando você se alinha com ele, ganha não só saúde, ganha paz. Porque seu corpo para de lutar contra estímulos artificiais e volta a fluir com o ritmo que o criou. Então, amanhã assim que acordar, não corra, não se tranque. Não se conecte ao caos digital. Conecte-se ao céu. Busque a luz. Permita que esse sinal ancestral e silencioso reinicie seu dia com propósito. Faça disso um ritual de energia, de foco, de equilíbrio, porque você não está buscando mais produtividade. Está buscando ordem interior. E a ordem começa quando corpo, mente e luz estão de novo em harmonia. Se você chegou até aqui, parabenize-se, de verdade. Nem todos chegam ao final. E se você chegou, é porque está comprometido com o seu crescimento e com a construção da sua melhor versão. Então hoje, como recompensa, se dê um presente, um momento de descanso consciente, uma xícara da sua bebida favorita ou um instante de silêncio só para você. Você merece. E antes de sair, reafirme esse compromisso escrevendo nos comentários:
Hoje escolho dominar minhas manhãs. Sou estoico. Escreva com intenção, porque ao escrever, você grava essa decisão na mente e sela essa identidade dentro de si. Se este conteúdo te ajudou, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, seguimos crescendo juntos, sempre com ferramentas, hábitos e reflexões estoicas que te dão poder, clareza e propósito. Continue aprendendo, continue evoluindo. O melhor de você ainda está em construção.